quiseram. Boa tarde a todas e a todos. Vamos então começar a nossa aula sobre saúde mental e inclusão. Vou fazer aqui um pequeno enquadramento, se perceber o que eu próprio escrevi, não é? Que vai já ter dificuldades. Referir que falar hoje de inclusão é falar numa perspectiva de alargamento e concretização dos direitos humanos, nomeadamente do direito à educação. Sinalizar também a centralidade da escola nos dias de hoje. Nós estamos numa sociedade altamente escolarizada, apesar de ter havido alguns profetas da desescolarização da escola, nomeadamente o Ivan Luís, que falou dessa possibilidade, mas que não se concretizou. Em Portugal temos neste momento uma escolaridade de 12 anos, o que também obrigou a escola a reinventar-se. Mas a escola tem de facto que acolher uma grande diversidade de pessoas com situações diferentes. Nesta reinvenção, eu tenho que registar a publicação do Decreto-Lei 54 de 2018, alguns dos presentes, se calhar todos vão referenciá-lo, segundo o qual, na verdade, somos todos especiais. Eu acho que é um modelo muito interessante. Não há necessidades educativas especiais, mas nós somos todos especiais. Temos todos necessidades específicas e este decreto põe a tónica no currículo. O currículo é que tem que se adaptar às pessoas e não as pessoas ao currículo. Os processos de aprendizagem têm, no fundo, que estar sintonizados com as características individuais de cada um. Gostaria também de referir que as escolas no século XXI são cada vez mais escolas diferenciadas e é isso que se projeta para o futuro. Não são escolas iguais, como por exemplo no século XX há uma afirmação célebre do Ministro da Educação francês, que nunca me lembro o nome, isto é terrível, que diz, neste momento, em todas as escolas de França, os professores estão a abrir a porta, os alunos estão a entrar, ou seja, há uniformidade da escola, que nós também conhecemos, as escolas eram sensivelmente réplicas umas das outras, e hoje as escolas são cada vez mais diferentes, porque elas servem um público específico, servem as suas comunidades educativas. A comunidade também entrou na escola, isto é muito importante. Mas há aqui um aspecto que é preciso ter em conta. Nós, como escolas, servimos as comunidades, mas não podemos ficar limitados às visões das comunidades. Temos que orientar essa visão. E temos também que orientar a visão da inclusão. Quando falamos aqui em inclusão, estamos a falar de pessoas com deficiência, estamos a falar de pessoas com problemas de saúde mental, estamos a falar de pessoas que vêm de outras culturas, o que também lhes traz dificuldades e traz desafios poderosos à escola. Eu creio que temos aqui um painel muito interessante. Eu vou brevemente apresentar, embora creio que as pessoas já viram as biografias. A enfermeira Filomena Correia, que é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, da qual já ouvi referências muito poderosas. Sei que tem um trabalho muito interessante no programa de saúde escolar, na unidade de cuidados do Fundão, e vai certamente partilhar connosco essa experiência. A psicóloga Mafalda Matos, que é uma amante da psicologia, ela é psicóloga clínica e da saúde, mas também da educação, visou de coisa, e trabalha aqui no agrupamento de escolas, tem também uma vasta experiência. Dinamiza vários projetos e integra a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que é uma das não é medida, mas uma das não sei dizer agora, uma das estruturas, exatamente, que tem um papel fundamental na educação inclusiva. O professor Tadeu, que é professor de educação especial, é também professor de educação física, mas especializou-se na educação especial e que vai também trazer a visão de um professor de educação especial neste novo modelo da educação inclusiva. E, finalmente, a Cátia Vinagre, que é assistente social,
e que tem uma enorme experiência, até fiquei um bocadinho invejosa por ter mandado para estes sítios todos, a fazer projetos que devem ter sido muitíssimo enriquecedores e que está a fazer um trabalho muito importante, não só no agrupamento de escolas, mas também no Centro para as Migrações do Fundão. De maneira que vamos agora ouvir estes oradores que vão certamente trazer perspectivas muito interessantes. Começamos pelo Muito obrigada, estou aqui a sentir o peso, não é, da apresentação, vou tentar dar o meu melhor. Eu não agradeço de facto o convite que foi interessado para estar aqui, fiquei encantada com o projeto que têm e lanço aqui o desafio para criarem um grupo também na área da saúde. Acho que seria importante também pensar nessa área. Eu não podia começar por partilhar um pouco a nossa experiência, sem primeiro também agradecer todo o apoio que nós temos tido nas escolas, nas equipas EMAE, nos PES, na equipa PES, em todas as estruturas. Sem este trabalho de equipa nós não conseguimos fazer nada do que eu vou trazer. Quando falamos em saúde mental e inclusão nas escolas do Fundão, nós temos que pensar que ninguém faz nada sozinho. Ou então, se o faz, vai custar muito mais e de certeza que as ideias não serão tão ricas. Então, o nosso trabalho é desenvolvido numa perspectiva de rede, em que envolvemos os cuidados da saúde, todas as escolas, damos apoio a 4 escolas-sede, o Externato de Alcorinha, a Escola Profissional, o Agrupamento de Escolas do Fundão, o Agrupamento da Gardonia Xisto. Temos a sorte de ter, tal como belamente, penso eu, a equipa de pedopsiquiatria comunitária que todas as semanas vai ao centro de saúde e que permite que muitos alunos realmente usufruam de uma série de terapias e que já não haja implicações na deslocação. Articulamos também com os serviços comunitários, com o governo local e também com a própria comunidade. Eu acho que temos cada vez mais envolver as pessoas na tomada de decisão e a comunidade tem um papel importante. A nossa intervenção é na prevenção e promoção da saúde nas escolas, e é aí que eu me vou centrar mais, mas também desenvolvemos algum trabalho na promoção da literacia em saúde mental na comunidade, com efeitos, penso eu, indiretos nas próprias escolas. Também acompanhamos doentes e famílias, alguns familiares dos nossos alunos, e articulamos com projetos comunitários. No Fundão temos a sorte também de ter um dos poucos projetos que existem a nível nacional de unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental para promover treino de autonomia e apoio moderado a pessoas com patologia mental grave. A nossa área de intervenção neste momento já são mais do que 3.000 alunos, já será um pouco mais, e de facto só conseguimos fazer o que fazemos trabalhando em rede. De outra forma não dá. E acho que devia ser assim em todos os aspectos da nossa vida, se pensarmos bem. O Plano Nacional de Saúde Escolar, que está em vigor, surgiu em 2015 e já nesta altura a OMS estimava que 20% das crianças vão apresentar uma perturbação antes de atingirem os 18 anos. Se nós pensarmos na realidade do Fundão, isto vai representar mais ou menos 600 crianças. Ou seja, isto faz justiça à necessidade de prevenirmos, porque cada criança tem uma família e os custos são incalculáveis em termos de sofrimento que representa acompanhar alguém com uma doença ou uma perturbação mental. Sabemos hoje que um programa de saúde escolar efetivo é o maior investimento, custo-benefício, que um país pode fazer para melhorar simultaneamente a educação e a saúde. Se as nossas crianças dormirem bem, comerem bem, elas vão aprender melhor. Por outro lado, se nós aumentarmos a literacia das próprias crianças e da própria comunidade educativa, também vamos ter crianças com melhores estilos de vida. Eu tive algumas dificuldades em implementar projetos de saúde mental nas escolas. Isto porque, olha, por medo das reações dos pais, por questões logísticas, mas eu acho que sobretudo pelo estigma da doença mental. Eu vou-me centrar aqui sobretudo num projeto que é o Mais Contigo, que é um projeto nacional, que agora já está a ser replicado noutros países, que teve origem numa escola de enfermagem em Coimbra,
E a verdade é que o objetivo do projeto é a prevenção do suicídio e dos comportamentos autolesivos na adolescência. E eu, no primeiro ano em que propus este projeto, eu nem sequer a palavra suicídio podia dizer. Eu dizia assim, olha, é aquele projeto de prevenção do suicídio. Olha, enfermeira, não diga que é saúde mental. Olha, mas o projeto é para o suicídio. Lá está você a falar da palavra. Então, como é que resolvemos isto? Olha, dar a conhecer. O que é que fazemos às pessoas? Falar com as pessoas. E, nesse sentido, o que é que nós fizemos? Organizámos um seminário. Se ser adolescente será um risco, em que levamos os próprios miúdos, neste seminário, a falar sobre o projeto, o que é que tinha sido o projeto, com os pais, com os professores, e a verdade é que começaram a surgir estes comentários. Muito interessante, principalmente com a envolvência das escolas, adorei, fiquei entusiasmada com o projeto, que achei extremamente interessante, bem-ajam, o projeto deve continuar. Tivemos a sorte até de incluir, depois de começarmos a deixar de ter medo das palavras, houve pais que fizeram coisas engraçadíssimas para os filhos. Isto foi num sarau que organizamos, em que os pais substituíram a letra do playback por coisas todas relacionadas com a adolescência e passaram isso aos seus filhos numa perspectiva. Nós também já estivemos aí. Nós também já sabemos as dificuldades que vocês têm. Os comentários deste ano dos alunos. Foi um sítio onde entendemos melhor certos assuntos, um sítio onde havia alguém com quem se podia falar sem medo de sermos julgados e que nos fez sentir bem. Ajudou-me a organizar as minhas ideias e pensamentos, dinâmico, divertido. Ajudou-me a compreender algo que era difícil de compreender. E devo dizer que um projeto que eu nem sequer podia dizer a palavra suicídio, neste momento, se nós conseguíssemos ter mais campo de ação, se calhar tínhamos não sei quantas turmas mais envolvidas no projeto. Agora já são os professores que nos perguntam, então, mas este ano não há projeto mais contigo? Portanto, há que falar. De uma forma muito rápida, apresentarmos alguns projetos que temos outros noutras áreas, mas estes mais direcionados para a saúde mental. O programa Gerações é um programa criado pela antiga ARS, com 5 histórias escritas por uma psicóloga, que aborda o luto, que aborda a alegria, a tristeza, a raiva, nos miúdos do pré-escolar. Portanto, através de uma história são trabalhadas ali emoções importantes e que os miúdos começam a reconhecer. Não, o que eu estou a sentir é medo. Não, eu estou triste porque o meu cão morreu. Eu estou a sentir é a dor da perda. A nossa participação aqui, porque é um trabalho que são sobretudo as educadoras de infância que fazem, é, por exemplo, às vezes há miúdos que têm muito medo dos cuidados de saúde. Então nós vamos lá e simulamos os cuidados de saúde para eles perderem o medo. Houve uma educadora que fez uma coisa que eu achei profundamente fantástica, que foi, levou os miúdos a um sótão onde sabia aquele barulho, porque eles tinham medo do escuro. E quer dizer, uma coisa que era assustadora, de repente, toda a gente, e perceberam, não há problema, o som, o ruído, tudo faz parte. E o que eu senti naquele momento foi medo e tudo bem, me faz mal sentir medo. A higiene do corpo e da mente, dirigida aos miúdos do ano do primeiro ciclo, aqui nós aproveitamos, quando temos que falar com eles sobre a higiene oral, a higiene corporal, então por que não falar da higiene da mente também? Daquilo que faz bem, os pensamentos bons que nós devemos ter, os abraços que nós devemos dar a nós próprios, cuidar bem do outro e estar atento se algum menino se está a afastar, trazê-lo para o grupo. Eu vou acelerar, é melhor, não é? Vou acelerar. Ser saudável, 5º ano, é um projeto desenvolvido em rede. Porquê no 5º ano? Porque é o ano da pior transição dos miúdos. Eles passam da monodocência à pluridocência, muitos trabalhos de casa, dificuldade em saber como é que vou estudar. Os pais também começam a dar autonomia nesta fase aos miúdos, que é a fase que, se calhar, eles precisavam de mais colo. Então decidimos criar este projeto desenvolvido em rede, com vários parceiros. Portanto, temos a GNR, temos os SPOs, os Serviços de Psicologia, temos associações locais que trabalham a dependência
E tratamos temas que podem ser úteis para os miúdos, por exemplo, técnicas de estudo, técnicas de resolução de problema, as dependências, como cometemos o disparate de dar o telemóvel no quinto ano aos miúdos. Nós não damos o telemóvel para eles, é para nós os controlarmos, não é? Mas também saber lidar bem com o acesso que têm, o sono, e é tudo desenvolvido em rede, com vários parceiros. Mimos a torto e direito, prevenção ou promoção do bom trato, mas é prevenção do maltrato, mas é promoção do bom trato, eu prefiro apresentá-lo assim, dirigido ao pré-escolar, ao 4º ano e ao 7º ano. O mais contigo está no 8º ano, escolarmente aparece só num dos agrupamentos como uma continuidade do mais contigo, porque o mais contigo é um projeto de um ano e depois acaba. 3 S's, sexo, sexualidade e segurança, onde abordamos a violência no namoro, onde avaliamos a sexualidade com segurança, a sexualidade com respeito pelo meu corpo, pelos sentimentos do outro, e o Oncoeduca, que é um projeto de prevenção oncológica nas escolas, dirigido ao secundário, onde introduzimos, para além das noções gerais daquilo que deve ser a prevenção em oncologia, também a importância do stress tóxico como um dos fatores, neste momento, mais interessantes, passa a expressão, e promotores de doença. E como é que nós lidamos com o stress tóxico? O que é que nós podemos fazer também preventivamente para que esse stress não tome conta de nós? Fazemos formação também aos docentes e não docentes para capacitá-los, por um lado, para lidar com algumas situações, meninos com diabetes, com alergias, mas também para o autocuidado. Dinamizamos os gabinetes de saúde nas escolas, que é um espaço onde os miúdos podem recorrer para tirar dúvidas, para falar do que estão a sentir. Ligados mais como? É um projeto direcionado para os encarregados de educação. Tivemos uma experiência muito, muito interessante e eu adoro a educação entre pares, eu acho que é por aí o futuro. Criámos um clube de saúde em cada uma das escolas sede e depois em que os miúdos, eles é que decidiam que atividades na área da saúde é que se iam fazer. Portanto, não éramos nós que impunhamos, fizemos murais, fizemos rastreios, demos sessões aos outros miúdos, fizemos atividades físicas e no final fizemos um primeiro encontro dos clubes de saúde em 2019, em que a professora Manuela Grazina foi a nossa madrinha, esperemos que continue. Depois veio a pandemia e ainda não conseguimos retomar este trabalho. Mas devemos lá chegar. Muitas formações para os docentes e não docentes, aqui só algumas, e temos a sorte de ter um apoio muito próximo da equipa de pedopsiquiatria da unidade local de saúde, porque muitas das sessões são feitas por eles, mas também abordar aqui a saúde do adulto e a prevenção do burnout. Se nós tivermos docentes que cuidem da sua saúde e não docentes, os miúdos também vão andar muito melhor. O Ligados Mais Como é um projeto para os encarregados de educação, que o nosso objetivo é aumentar a literacia dos pais para torná-los um bocadinho mais atentos. Alguns projetos. O que é que tem de especial este projeto? É que em simultâneo fazemos uma atividade para os miúdos. Ou seja, apresentamos uma atividade para os pais e damos a oportunidade aos miúdos de terem uma experiência diferente. Vou passar isto tudo. O próximo, e que será o último este ano, acontece em 24/5, às 21 horas, na Biblioteca Municipal. E o tema que vamos abordar é a ansiedade social na adolescência, porque estamos a ver a crescer o número de miúdos com ansiedade social e com dificuldade para a escola. Mesmo para mim. Em relação à inclusão na escola, eu acho que é uma responsabilidade de todos. Nós também devíamos, tal como nos cuidados de saúde, nós devemos exigir melhor qualidade de saúde, de cuidados, acho que na escola também. Chamo aqui a atenção ao decreto 54, só 3 pontos que a mim me chamaram mais a atenção, que é, não diria que são os mesmos, não. Quando os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, ou seja, a escola tem que abrir esse caminho, autodeterminação, respeito pela autonomia pessoal,
tomando em consideração não apenas as necessidades do aluno, mas também os seus interesses, as preferências, a expressão da sua identidade cultural, linguística, criando oportunidades para o exercício do direito e, sobretudo, da tomada de decisão. Ou seja, mas para isso tem que haver o aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida da comunidade escolar. Nos últimos anos, é com muito agrado que tenho sentido isso, é que é assim, normalmente este decreto-lei era para a deficiência, não é? Só para a deficiência. E felizmente as IMAES, não é? Que é quem decide estas coisas, alargou como deve ser, são direitos universais, e, por exemplo, miúdos com perturbações do foro da saúde mental e que por alguma razão não têm que seguir aquele modelo, que não eu devia de seguir aquele modelo, já têm medidas que lhes permitem frequentar a escola, ou seja, os miúdos com perturbação mental, felizmente já começam a beneficiar também deste decreto como é pretendido. Outras atividades que fazemos com impacto nas escolas, o ciclo de saúde mental, já em 2019 nós falávamos do impacto das tecnologias na saúde mental. Trouxemos ao fundão uma pequena amostra de um projeto absolutamente fantástico, que é o Manicômio de Lisboa, não é? Que são os doentes mentais com patologia grave, ou seja, são capacitados através da arte para desenvolverem negócios, é uma coisa absolutamente incrível que existe em Lisboa. E mais de 100 alunos visitaram esta exposição e falou-se de doença e de saúde mental. Debatemos também alguns filmes de referência, que é outra forma. Os nossos desafios, isto mesmo é capaz, uma coisa espetacular para mim. Isso é o mais importante, claro. É acompanhar o ritmo dos nossos alunos e envolvê-los na tomada de decisão. Nós não podemos continuar a fazer sessões de educação como se faziam há 10 anos, porque os alunos já não são iguais, não é? E acompanhá-los é um grande desafio. Mas é um desafio que também nos inova a nós próprios. Promover e incentivar a participação dos encarregados de educação é um desafio muito difícil. Não é? Este é muito difícil. Eu já pensei em fazer uma coisa que fizeram no Alentejo, mas no Alentejo são tão achados, que é, fizeram um sorteio. Ou seja, fizeram um encontro de pais e a seguir, olha, no final os participantes entram num sorteio e não sei o quê. Já pensei em fazer isto, porque de facto acho que iríamos ter, pronto, é uma motivação. As pessoas precisamos é descobrir o que é que motiva as pessoas a fazer melhor. Avaliar as necessidades de saúde dos alunos, que é uma coisa que já fazemos, mas para o ano queremos fazer também avaliar as necessidades de saúde dos docentes e não docentes. Porque de facto a saúde mental não podemos considerar só dos alunos, mas também de toda a comunidade escolar. A longo prazo, mensurar os efeitos de todos os projetos em termos de ganhos de saúde. E aí a academia pode ter uma grande ajuda para isso, porque não conseguimos fazer isso em todos os projetos ainda. Eu peço desculpa por ter roubado aqui há algum tempo. Todos juntos fazemos mais pela saúde mental e pela inclusão nas escolas e fico disponível para o que quiserem. Obrigada por me terem ouvido. Obrigada mais uma vez também ao Ricardo pelo convite. Fico muito lisonjeada por participar nesta sessão, em que vamos também conhecer o que se faz nas escolas. Muitas vezes há um desconhecimento do que é que se faz na escola, da porta para dentro. Os pais deixam os filhos e depois, pronto, nem sempre há uma participação ativa dos pais. Há muita dificuldade no envolvimento dos pais na escola e sentir-se cada vez mais, depois da pandemia, a escola perdeu um certo sentido, pelo menos aqui na comunidade de Belmonte, é difícil motivar para a escola. Então, nós temos projetos que tentam dar este significado à escola, esta motivação que vale a pena aprender e que há um futuro melhor depois de uma escola. E então, temos aqui a nossa intervenção do Serviço de Psicologia, orientada também pelo decreto 54 que já aqui falamos.
sobretudo para a aplicação de medidas universais. Pretendemos chegar então a todos os alunos e que estes alunos têm todos o direito a ter uma educação apropriada ao seu perfil, o que nem sempre é fácil para o papel dos professores que estão do outro lado, e de facto este é um grande desafio para a nossa comunidade, uma comunidade que também já tem uma faixa etária elevada dos professores, dos docentes. Aqui como professor e no antiga educação especial passamos por vários decretos, passamos da deficiência para um perfil em que temos que entender cada aluno para construir um currículo adaptado a esse aluno. Não é fácil numa turma de 20, de 24, com várias necessidades. Tentamos também, aqui pelo referencial de intervenção dos psicólogos escolares, que foi agora também lançado pela Direção-Geral de Educação e a Ordem dos Psicólogos, dar a primazia para a intervenção universal e também quebrar aqui o mito do psicólogo de 1 para 1, é cada vez mais um psicólogo para vários, não é? Uma intervenção universal é o que se pretende para chegarmos cada vez mais a mais alunos. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, também aqui o nosso plano, portanto, deixarmos aqui também muito, ou deixarmos mais a parte cognitiva e abarcarmos aqui também as soft skills que são tão importantes para o bem-estar e para a futura sociedade que nós queremos construir. E então aqui as competências socioemocionais são fundamentais para a aprendizagem e mudarmos aqui também este paradigma que não é o cognitivo o mais importante, é as competências socioemocionais. E então, mais um desafio aqui, sobretudo para os docentes que têm aqui alguma dificuldade. Aqui alguns dos projetos da escola também respeitando esta intervenção universal. Temos o projeto germinal do pré-escolar, o projeto do som à leitura do primeiro ciclo, o projeto Dar o Salto também por estas questões da transição. O projeto de Caminho na Advocacia pela Saúde Mental este ano foi aplicado às turmas do segundo ano. As mentorias também, aqui com o papel fundamental dos métodos e hábitos de estudo, mas depois acabamos por construir aqui a confiança que nos permitem trabalhar também o aluno como um indivíduo. E o projeto Ser Mais do terceiro ciclo também problemas comportamentais, absentismo à escola, de referir que nós temos uma comunidade de etnia cigana muito grande na nossa escola, em que, no caso destes alunos, mais uma vez o sentido da escola é muito comprometido. Não há referências na comunidade que a escola vale a pena. E então tentamos também ter aqui uma relação de proximidade para fazer sentido à escola. Projeto Germinar, como falamos, preparar para aprender melhor, destinado aos alunos do pré-escolar. Partiu de uma necessidade de aconselhar as crianças de matrícula condicionada quanto ao ingresso no primeiro ano de escolaridade, porque, para quem não sabe, a comunidade, as crianças que fazem anos até 15 de setembro, 6 anos, são obrigatoriamente inscritas no primeiro ano. De 15 de setembro até 31 de dezembro, as que fazem 6 anos podem ou não inscrever-se. Então o projeto também surgiu nesta necessidade, porque muitas vezes os pais, quando chegavam ao primeiro, segundo ano, e se começavam a deparar com algumas dificuldades dos filhos, nunca ninguém me disse. E então foi construído este projeto, que agora é extensível a todas as crianças finalistas do pré-escolar. Há uma avaliação destas crianças em termos das competências pré-leitoras, para vermos como é que elas estão, e uma intervenção semanal nas áreas da consciência fonológica, competências socioemocionais cada vez mais importantes, e também a coordenação visomotora, que detectamos pelo uso excessivo de telemóveis, que as crianças não sabem pegar no lápis. Se algumas delas pegam pelo lápis na ponta do lápis e
e há aqui muitas dificuldades. E, portanto, é um projeto que tem mostrado bons resultados. Quando trabalhamos também em parceria com as educadoras, em que há o panorama das competências para perceberem qual a turma que tem à frente e as dificuldades, e também com os pais. Fazemos a avaliação das crianças com aconselhamento, então se devem ou não inscrever-se as condicionadas no primeiro ano, e depois acompanhamos estas crianças no primeiro ciclo, não é? Não as podemos abandonar, há também esta questão de acompanhá-las no primeiro ciclo. Temos o projeto do som à leitura, tendo aqui por base também a premissa que a leitura é fundamental para o primeiro ciclo, não é? A matemática também, mas a leitura sem dúvida. E então fazemos aqui uma avaliação de todas as crianças do 2º ao 4º ano de escolaridade, e as que são identificadas com déficit na área da leitura vão então beneficiar de intervenção individualizada para tentarmos melhorar aqui estes valores. Este ano, mais uma vez, para inovarmos também, trabalhar as emoções ligadas à aprendizagem, para chegarmos aqui ao porquê dos medos de aprender, da escola e às vezes até do professor. Portanto, temos aqui os resultados já da monitorização feita. 138 crianças que avaliamos no primeiro momento, 28 tinham um déficit em termos de leitores. Depois, na segunda avaliação, 142 crianças, porque também estamos a receber várias crianças, dessas ficaram 13 em risco. Portanto, temos aqui a avaliação também da eficácia de intervenção, 32,14%. Portanto, temos aqui as crianças em risco. O projeto Dar o Salto, mais uma vez também preparar as crianças do 4º para o 5º ano. Sentimos, como a professora enfermeira estava a dizer, aqui uma dificuldade depois na adaptação. Passamos de um professor para vários professores, o espaço, os vários colegas. Portanto, tentamos antecipadamente quais são as diferenças que vão encontrar, quais as estratégias que podemos utilizar, e também para os pais. Muitas vezes há pais que já têm filhos mais velhos, já passaram para o 2º ciclo, mas há outros que é totalmente um desconhecimento, e esta ansiedade muitas vezes até é mais dos pais do que dos próprios filhos. Portanto, também é importante esta questão. E a visita a esta escola grande para eles às vezes é um bicho-papão. Mais uma vez, seguimos as crianças no 2º ciclo também com a frequência das mentorias, que depois já vou aqui falar à frente. Este ano também tivemos o projeto Pequenina, trouxe pela saúde mental, escolhemos as turmas do 2º ano, e é um projeto da Associação Manifestamente e Fundação Carlos Roubenco. Portanto, a visualização e exploração de episódios sobre as emoções, lá está, a tristeza, a alegria, o bullying, para aumentar aqui a literacia e a gestão emocional. Houve uma avaliação pré e pós-teste, e atenção sobre a saúde mental também, que permitiu que entrasse no ouvido das crianças, que fosse para as famílias também para aprenderem a canção, e tivemos aqui a colaboração do professor António Almeida, que nos ajudou, está aqui, nessa dia ele tem este ano, para de facto chegarmos a mais pessoas e trazermos isto para os do dia, a saúde mental, que é tão importante. O projeto de mentorias é para os mais velhos, aqui para os alunos do 2º ao 3º ciclo, também baseado nesta premissa que aprendemos melhor quando ensinamos aos outros. Portanto, estamos aqui as nossas competências. Trabalhamos os métodos e hábitos de estudo, mas também o relacionamento interpessoal, como se relacionar com os outros, uns com os outros, com as nossas próprias emoções, e, portanto, é um projeto também muito importante, com sessões por ano de escolaridade, em que no 5º ano uns ajudam-se aos outros, e às vezes chegamos e dizem, então temos trabalhos de casa de
E uns dizem de matemática, outros dizem que não temos nada para fazer e, portanto, até aqui esta orientação em relação ao quinto ano. Como já existe há algum tempo, também permite desenvolver a confiança com os alunos mais velhos, porque ainda há muito estigma em ir ao psicólogo, não é? E então, trabalhando esta rede de contacto, que eles próprios já vêm ter connosco, porque já têm confiança nos nossos serviços. A importância daqui também da proximidade com o diretor de turno, os professores, os encarregados de educação, porque conseguimos, no momento, telefonar ao pai e tentar arranjarmos aqui estratégias para melhorar a integração e o sucesso das crianças. E, portanto, no quinto ano é a faixa em que temos mais alunos e depois a ideia é sempre continuar para mais anos. O projeto Ser Mais, também aqui mediando a relação aluno, escola e família, temos a intervenção com turmas com problemas comportamentais e absentismo, portanto, mais uma vez buscando também aqui a linha do Decreto 54, em que se pretende a promoção do comportamento pró-social, ou seja, que o aluno tenha uma relação assertiva com a escola, que traga material, que respeite o professor, coisas que para nós podem parecer básicas, mas há muitos alunos em que há este afastamento com a escola e é difícil. Então, é uma intervenção, temos uma assistente social que está dentro do contexto de turma para tentar mediar esta relação entre o aluno, entre o professor e depois para também dar feedback aos pais, porque muitas vezes os pais já estão, vai telefonar por alguma coisa negativa, não é? Então também dar feedbacks positivos, tendo em conta um plano de trabalho e uma evolução que vemos nos alunos. Portanto, e depois aqui as sessões com os pais que são tão importantes e que a enfermeira Filomena também disse, continuamos a ter aqui dificuldade em que os pais venham à escola, saber mais de parentalidade positiva, de estabelecer boas relações com os filhos. Há aqui alguma dificuldade em eles virem à escola. Portanto, tentamos também com este projeto trabalhar essa dimensão. Pronto, aqui além do projeto, destacar também o acompanhamento em sala de aula, aqui já numa intervenção mais seletiva de alguns alunos com problemas de adaptação à sala de aula. Acho que é muito importante porque, de facto, o professor está tão focado, às vezes, na transmissão dos conteúdos que não tem aqui tempo ou aptidões, às vezes, para conseguir gerir aqui esta relação. A orientação vocacional no nono e secundário também é fundamental, porque aqui um objetivo, o que é que eu vou fazer enquanto cidadão futuro, a proximidade com os diretores, docentes, assistentes operacionais encarregados de educação. E aqui também destaco uma que é a aplicação de adaptações ao processo de avaliação. Portanto, o decreto está bem construído, mas no terreno falta-nos pessoal para aplicar às vezes as medidas. Então, esta medida, para nós, enquanto serviço de psicologia, também é muito importante, porque o aluno, naquele momento da ficha ou do teste, por questões emocionais, de interpretação, pode obter insucesso e, se nós contribuirmos para ajudar a descodificar esse insucesso e torná-lo insucesso, certamente é uma questão fundamental para o bem-estar emocional do aluno. O convite, vou aplicar também convite e desafio. Desafio porque falar de inclusão nos tempos de hoje não é fácil. E eu, neste processo, desde que a professora Maria Luísa me fez o repto, refletir que falar de inclusão é um mundo. Vou falar da minha perspectiva enquanto professor, vou falar da minha perspectiva enquanto cidadão, vou falar da minha perspectiva enquanto académico. Não é fácil. Há muita coisa a dizer relativamente à inclusão. Vamos fazer assim
retrospectiva, porque já se foi falando aqui de algumas mudanças do que é que está a acontecer hoje nas escolas, mas começamos com... Não havia alunos com necessidades especiais, na altura, necessidades educativas especiais, os alunos em ER, alunos com consciência, nós estávamos na escola. A ONU, os direitos da criança, os direitos humanos, portanto, é importante que todos tenham acesso à educação e tenham um ensino de qualidade. Então, os alunos passaram a estar na escola, foram integrados na escola. Estavam na escola, pronto. O nosso governante está tudo feito, está tudo satisfeito, os alunos estão na escola. Os alunos estão na escola a fazer o quê? Não fazem parte da escola. Portanto, os outros colegas passavam por ele, do lado, estavam ali, não havia interação, não havia ação, não havia aprendizagem. Todos os alunos estavam na escola, os alunos com deficiência estavam na escola. É preciso mudar isto. Vemos Salamanca. Salamanca é intencional. A escola tem que pensar intencionalmente em integrar todos os alunos e que os alunos façam aprendizagens. Então, foi um boom. Decretos de lei, normativos, e chegamos então ao 54 de 2018. Portanto, passando isto também, vi aos médicos, o modelo médico, que tinha que haver uma deficiência, para o aluno ter acesso às medidas, sim, mas deficiência. Então, nós temos que olhar para os alunos como uma pessoa. Portanto, todas as pessoas têm potencialidades. Nós temos que olhar para as potencialidades dos alunos. Portanto, e nesta visão surge o 54. Todos os alunos têm potencialidades. Os bons alunos, os alunos de 5, de 20, e os alunos têm muitas dificuldades, de 2, de 1, mas são alunos, têm direito à escola, têm direito ao sucesso, têm direito à educação de sucesso. Então, passamos a ter uma escola inclusiva. E estamos no paradigma da escola inclusiva. Já se fez muito pela escola inclusiva, está-se a trabalhar muito para a escola inclusiva, mas ainda não temos uma escola totalmente inclusiva. Apesar de todos os esforços, trabalho, tudo aquilo que é feito pelas pessoas que trabalham na escola, pelos professores, pelos funcionários, pelos próprios alunos, pelos técnicos que nos dão um apoio fundamental, mas ainda não temos uma escola totalmente inclusiva. Estamos a trabalhar nesta escola inclusiva. Mas hoje o paradigma, e como estão todos os alunos na escola, desde os 3 anos até aos 18 anos, a escolaridade obrigatória, portanto, independentemente tenham um nível de funcionalidade não tão possível para a aprendizagem, que tenham uma deficiência, que não tenham deficiência, que estejam acima da média, subdotados, por exemplo, estão na escola e têm por direito constitucional, por direitos humanos, têm direito à aprendizagem e ao sucesso na aprendizagem. É isso o grande desafio que agora temos na escola. É este o grande desafio que temos os professores, é um ensino para todos. Como é que nesta sala, somos todos adultos, não é? Temos esta homogeneidade, somos todos adultos, mas somos todos tão diferentes. Como é que eu vou ensinar o Sabonete? Como é que eu vou ensinar o Ricardo? Tem uma forma de aprender totalmente diferente. É este o desafio que está na escola, é este o desafio que está na sala de aula. É este o desafio que o professor enfrenta. E este é o dilema que o professor enfrenta todos os dias na sala de aula. Como é que eu vou dar resposta a todos os alunos? Bem, o que é que a Academia nos tem vindo a trazer? Modelos para o ensino para todos. Ao desenho universal da aprendizagem, que chegaste um pouco da arquitetura, do acesso. Tá? Os arquitetos começaram, mas há pessoas que não sobem as escadas e têm direito ao acesso ao edifício. Então, se têm direito ao acesso ao edifício, eu tenho que arranjar aqui uma forma que permita ele ter acesso ao edifício. Então, surgiu um desenho universal. Portanto, permitir o acesso a todos. E esse desenho universal foi descartado para a escola. Um modelo dos Estados Unidos, Rose, penso assim, o senhor chama Rose. Ok, vamos transportar isso para a realidade da escola. Portanto, permitir o acesso à aprendizagem de todos os alunos, dentro de uma sala de aula. Alunos bons, alunos menos bons, alunos acima da média, todos a trabalhar em conjunto, cooperação. Portanto, se nós vemos a nossa história da humanidade, nós evoluímos e chegamos até aqui cooperando uns com os outros. E somos todos diferentes. Portanto, é esta cooperação que nos leva ao sucesso e que nos leva à evolução. Na sala de aula é esta cooperação que tem que existir. Eu sou muito bom na leitura, mas o Ricardo não é tão bom na leitura. Mas é bom exprimir-se. Então eu tenho que arranjar aqui um modelo cooperativo, e há vários modelos na literatura cooperativos, que permitam
extrair o que é bom dos alunos, a potencialidade dos alunos, para mostrar a questão da motivação. Mas eu não sei ler, mas eu digo para a turma que contei esta história. Foi bom. Professora, mãe, hoje eu contei à escola para a turma, fui eu que contei a história, fui eu que contei o resultado do trabalho. Esta motivação. Os alunos começam a perceber, mas a escola permite-me fazer isto. A escola é importante para eu fazer isto. Lá está a importância da escola. Aquela visão, porque é que eu vou para a escola? Que muitas vezes não existe e não é trabalhado também em casa, nas famílias. Eu quando falo da inclusão, e a ideia que eu trago aqui de inclusão, a ideia pessoal, é uma ideia de formação do homem. E por mais normativos que hajam, por mais ideias muito boas que hajam, desculpem, se nós não trabalharmos, se nós estamos intencionalmente comprometidos com a inclusão, será muito difícil a inclusão. E é por isso que muitas vezes quando olhamos para a inclusão é uma utopia. Portanto, há que haver comprometimento para a inclusão. Portanto, esse comportamento vem dos valores, não é? Eu assumir os valores humanos, o respeito, a integração, resumindo, colocar-me no lugar do outro e olhar o outro como o meu semelhante. Sei que é diferente, mas é o meu semelhante. Portanto, ele é tão bom, ou melhor ainda, do que eu em determinadas coisas. Portanto, é esta a visão que nós temos de ter. Portanto, a inclusão é isto. Portanto, é respeitarmos uns aos outros, colocarmos nos lugares dos outros. E, acima de tudo, muito importante, é isso que me faz levar ir para a escola todos os dias, com os desafios que tenho na escola, todas as dificuldades que eu tenho na escola, mas eu olho para o meu Pedro lá na escola. E se o Pedro fosse o meu filho? Eu daria ao máximo para o meu filho. Portanto, é esta mensagem que eu passo aos meus colegas na escola. Porque não consigo, porque... Mas se fosse o teu filho, o que é que farias? É isto. Portanto, inclusão é isto. Portanto, é que trabalhamos todos. Não só, eu tenho a sorte de trabalhar numa estrutura, numa organização em que, efetivamente, pensamos nas questões, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar de ainda haver colegas, agora falando do outro lado da escola, colegas que têm atitudes e comportamentos para com a diferença que não são aceitáveis no século XXI. E estes colegas precisam de ser formados humanamente. Estamos a viver numa cidade que cada vez não há formação humana. Cada vez mais trabalhamos para mim. Tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma piscina, vou de férias. Para mim. E o outro, e o meu vizinho ali ao lado, coitado, não tem as batatas para comer logo à noite. Como é que eu olho para ele? Eu olho para ele e passo, está ali. Este espírito está-se a perder. E nós não podemos trabalhar na inclusão se não estivermos incluídos neste espírito. Cooperar com o outro, pensar nas dificuldades do outro também. Esta visão um bocado que eu gostava de passar para vocês e, acima de tudo, colocar-vos a questão: o que é que eu hoje posso fazer para melhorar a inclusão na minha escola, na minha comunidade? O que é que eu hoje fiz para que isso continuasse, o comboio continuasse a andar? O que é que eu faço para que este comboio, avisar, e falamos aqui no início, falou-se aqui no início, que os pais deixam o depósito. Nós, enquanto pais, avós, tios, elementos de uma comunidade, o que é que fazemos para que esta relação pais-família melhore? O que é que fazemos para que a minha escola seja mais inclusiva? O que é que nós fazemos para a etnia cigana olhar para a escola de outra forma, com os outros olhos de ver? Tem uma visão diferente. Se nós não começamos com eles, se nós mostramos que a escola é importante, e não tenho pensado disto, e é interessante, eu falava isto com uma colega, porque nós temos uma vez, eu venho do agrupamento de escolas e da EA9, e temos uma forte comunidade cigana. E, de facto, em conversa com os meus alunos na sala, eu não gosto da escola. Mas eu não gosto, mas espero que não gostes da escola. Porque me levanto muito cedo. Porque não me deixam ir lá fora comprar as pastilhas. Ok, nós temos que ouvi-los também. Nada para eles sem eles. Temos que ouvi-los. Ouvir a opinião deles. E colocá-los também questões. Mas o que é que tu fazias para mudar isso?
Podia fazer desta forma, podia ser desta forma. O 54 também vem trazer isto. Esta reflexão, esta necessidade de reflexão, de ouvi-los, de eles participarem. Eu venho do lado do desporto. E no desporto, há os esportes individuais, né? Mas trabalho numa grande equipa também, há os esportes de equipa, os esportes coletivos. E o sucesso da equipa é trabalhar todos para o sucesso da equipa. E todos participam. Vocês já repararam numa equipa em que todos os 11 jogadores fossem o Cristiano Ronaldo? Provavelmente se chegasse aqui com o Sporting do Covilhã, iria perder a equipa do Cristiano Ronaldo. Porque não tem um defesa, não tem um guarda-redes. Todos são importantes. Todos com a sua diversidade. Homogéneo, todos Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo. Ou um dos melhores jogadores do mundo. Mas, de facto, não chega. E vinha falar da questão da etnia cigana. E por que não mudar a escola? Porque não? Porque é que a etnia cigana tem que aprender a história daquela forma, tem que aprender a música daquela forma, tem que aprender a contar, a ler daquela forma? E por que não pegar na cultura cigana e criar, não sei, uma disciplina, criar uma atividade de tempos livres em que se falasse da história cigana, se falasse da cultura cigana, na atividade física se dançasse as danças ciganas. Ok? Os meus filhos vão para a escola, mas eles aprendem lá a minha cultura, eles aprendem lá a minha música. Já não olho para a escola com os olhos que olho. Porque é a escola dos senhores. Porque é a música dos senhores. Claro que temos que mudar este paradigma. E o 54 permite-nos fazer esta reflexão. Para chegarmos a todos. E este é o grande desafio que nós temos na escola, este é o grande desafio que os professores se enfrentam. Um ensino para todos. Portanto, nós, na nossa formação, somos formatados para ensinar, para dedicar matéria. Não somos formados para educar. O que é que acontece agora na escola? Educamos. O professor está perante uma turma, com tantos diferentes, mas tem que educar. Porque as famílias demitiram-se desse papel. A escola trata disso. Professor, eu não sei o que é de fazer com ele. Um aluno com 4 anos, no jardim de escola. Professor, eu não sei o que é de fazer com ele. Mas é mãe. Professores começam a assumir esta responsabilidade. É por isso que temos dificuldade, e é por isso que estamos cansados. Não é só por sermos velhos. Mas é por isso também. Para além de ensinar, porque tenho que cumprir o programa até ao final do ano letivo, eu tenho que educá-los. Os princípios, os valores, o saber ser, o saber estar. E depois, tenho que mudar a matéria também. É toda esta dificuldade que existe, que impede que haja cada vez mais inclusão na escola. E estamos com outra realidade. Cada vez mais o nosso tecido social é diferente. Culturas, países, línguas. Está aí, é a nossa realidade. E eu quando começo a pensar, sair fora da escola e cidadão, o professor diz que não quer lá aquele miúdo que é cigano, não quer lá na sala. Mas é professor. Não pode querer um aluno que tem direito à educação e ao sucesso na educação, na sala de aula. É professor. Ele assumiu essa responsabilidade de ensinar a todos. Mas ainda há colegas que não têm essa visão. Eu gostava de vos ouvir. O que é que vocês, quando olham para a escola e quando olham para a questão da inclusão da escola, qual é que é a vossa representação? Isto pode ser depois. Próximo passo. Sim, porque é sempre, não é? A imagem da escola para lá, não é? Nós trabalhamos todos no contexto escolar, não é? Porque nós temos a nossa imagem. Mas como é que vocês olham para nós? O que é que vocês pensam de nós? É importante passar esta imagem. E temos esta percepção. Os pais não vêm à escola porque numa outra escola onde eu estava, nós, grupo de educação especial, começamos a ir buscar os pais. Os pais porque tinham dificuldades em acompanhar os filhos, tinham dificuldades porque os filhos tinham necessidades educativas especiais e a comunidade e a própria escola tinham um pouco de lado, havia dificuldade. Ok, temos de trabalhar esta questão. Chamamos os pais, chamamos as mães. Venham falar connosco. Chorem connosco. Eu ouvo histórias incríveis.
chamamos. E foi crescendo o grupo de pais. Foi crescendo. E foi uma forma de eles estarem também. Não estamos só a falar de miúdos com necessidades especiais, com miúdos com mais dificuldades. Também havia um projeto que era para os alunos acima da média, vamos chamar assim, maiores capacidades. Também têm direito ao 54. Não é só para os miúdos que têm dificuldades, ao 54. Aqueles miúdos são bons. E muitas vezes nos conselhos de turma, o que é que acontece? Visando o professor que está dentro do conselho de turma, o que acontece? O João está aqui entre o 2 e o 3. Pronto, vou dar o 3. Mas o Manuel está entre o 3 e o 4. Eu não dou o 4. Ou então o Francisco, que tem menor desempenho, entre o 4 e o 5, mas não dou o 5. Mas porquê? Porque é que eu não posso colocar medidas para que o Francisco atinja o 5? Porque é que eu tenho que olhar sempre para o João, que tem mais dificuldades? Ok, tem mais dificuldades, mas o Francisco também tem direito a elevar o nível. E dava só um pequeno retrato do 54, que está estruturado multinível, vários níveis. Portanto, medidas universais para todos, medidas seletivas, um pouco mais restritivas, e depois medidas adicionais, um pouco mais à frente. Portanto, e há esta ligação entre as várias medidas. Não é que um aluno, o pai teve um problema na vida, o aluno está a viver aquela situação também, e ele é um bom aluno. E naquele momento da vida dele tem dificuldades. E naquele momento precisa das medidas. E é aplicado isso. E é necessário aplicar estas medidas. O que acontecia no passado é que tinha que haver um relatório médico. Agora não. O próprio professor pode fazer esse papel. Mas, mais importante ainda, o próprio pai ou a própria família pode fazer essa identificação. Depois lá está a equipe multidisciplinar a avaliar e ajustar melhor. Trazer-se um pouco... Peço desculpa. Só para não ter tempo. Trazer-vos um pouco esta ideia e gostava que fosse um pouco espicaçar também para esse lado. O é importante, o mais importante destes encontros é esta partilha. Esta visão diferente, de diferentes experiências, diferentes modos de ver e modos de estar, para nós crescermos efetivamente, trabalhamos amanhã, o que é que eu posso fazer amanhã para a minha comunidade, o que é que eu posso fazer amanhã para a minha escola, para a minha sala de aula. Portanto, os meus filhos em casa, o que é que eu vou falar, como vou falar, eu trabalho para a escola também. Obrigado. Vou tentar não me levantar, que eu tenho bichos carpinteiros. Se eu precisar de me levantar, desculpem. Mas falar sentada não dá muito Se jeito. quiseres, levantamos todos para não te sentires. Também poderia ser. Bom, eu hoje vou-vos falar um bocadinho do que é que eu faço, não só na escola, mas também no Centro para as Migrações. Como vocês sabem, eu trabalho como convite, e eu vim muito bem apresentar. Queria agradecer o convite. Antes que me esqueça que eu faço sempre isso. Eu trabalho no agrupamento de escolas do Fundão a meio tempo e no outro meio tempo para o Centro para as Migrações. Qual é o meu papel principal? No Centro para as Migrações é fazer a integração e o acompanhamento dos alunos migrantes que estão a ser acompanhados no Centro para as Migrações e no agrupamento de escolas do Fundão trabalho precisamente, ou seja, faço a integração e o acompanhamento destes alunos migrantes e também trabalho com a etnia cigana e outros alunos em risco de exclusão social. Eu hoje vou-me centrar aqui um bocadinho mais nos migrantes, foi o papel que me deram, e o que é que está a ser feito nas escolas. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o meu posto de trabalho é financiado pelo PNPSE, que é o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, no agrupamento de escolas do Fundão, e na altura foi feita uma candidatura em que era preciso trabalhar a multiculturalidade. Ou seja, eles já identificavam que havia uma chegada de migrantes à escola, isto é em 2020, 2021, identificaram que efetivamente havia esta necessidade e que era preciso trabalhar esta necessidade na escola.
quando eu cheguei à escola, para além de ninguém saber muito bem o que é que uma assistência social fazia numa escola, deve ter acontecido mesmo em Belmonte, também não sabiam muito bem como trabalhar esta questão da multiculturalidade e daí surgiu então esta ideia do Bem-vindos à Escola. O Bem-vindos à Escola é um projeto que está a ser desenvolvido num agrupamento de escolas do Fundão e que tem como principal objetivo criar ali um primeiro local seguro para o aluno que chega migrante à escola e que tem tantas dificuldades, não só em termos da língua, muitas das vezes, mas também em termos de saber o que é que o percurso escolar, saber o que escolher quando estamos já numa fase de secundário e onde o Serviço de Psicologia e Orientação é envolvido. Um diagnóstico social e familiar, ou seja, saber em que termos é que estamos administrativos, se já solicitaram os papéis para estarem em regulares no território nacional, quais os processos que têm que fazer em termos de finanças de saúde, ou seja, fazemos um acompanhamento individual do aluno desde que ele chega à escola. Temos um grupo semanal, que são as sessões em grupo, onde nós criamos ali as atividades são lúdicas e descontraídas. Normalmente eu falo várias línguas, então isso também dá uma certa segurança ao aluno que chega a poder falar na sua língua de origem ou numa língua que lhe seja próxima, que ele consiga perfeitamente comunicar. E os alunos que estão dentro do Bem-vindos à Escola também são eles promotores do acolhimento dos outros, ou seja, eles sabem que estão ali, aqueles que já estão lá há mais tempo, para acolher e para poder integrar os amigos que chegam e é uma pequena, grande família, porque começa a crescer cada vez mais e é precisamente este elemento diferenciador, é que são os próprios alunos a facilitar a integração dos outros alunos que vão chegando. E depois temos, por outro lado, as sessões em turma, porque isto da interculturalidade é preciso trabalhar em contextos nacionais, ou seja, nós temos que saber que a comunidade fundanense hoje não vai ser a mesma que daqui a 20 anos. Vai ser uma comunidade multicultural, de várias culturas, com várias línguas, e nós temos que aprender a crescer todos juntos. E nada melhor do que trabalhar isso nas escolas. Portanto, estas sessões em turmas são sessões muito, muito descontraídas, mas que o objetivo é falarmos sobre as migrações e sobre medos, e sobre receios, e sobre preconceitos e preconceitos que nós possamos ter, que eles possam ter. É um espaço verdadeiramente livre para trabalhar esta questão de uma forma muito clara com os alunos, ou seja, ali o objetivo é que eles sejam mesmo verdadeiros, ou seja, eu acho que os migrantes vêm para aqui fazer isto e o outro. É mesmo importante que eles verbalizem, porque se não verbalizarem nós não conseguimos trabalhar essas questões. E é importante também trabalhar estas questões de medos. Eu há dias fiz uma sessão em turma e tinha uma menina a dizer-me assim, não sei o quê, eu no outro dia ia ali no Parque Verde e vinham dois migrantes, mas como é que sabias que eram migrantes? Porque tinham umas coisas na cabeça. E eu, ok. Deviam ser do Bangladesh ou Paquistão. E eu, ok, pronto. Certo. Então, e o que é que eles fizeram? E eles, eles vinham atrás de mim. Ok. E abordaram-te? Disseram-te alguma coisa? E ela, não, mas vieram atrás de mim. E eles, e depois? Tu viraste para algum sítio e eles viraram contigo? E ela, não. Chegou uma altura que eles até estavam a filmar-me, mas eles estavam a filmar-te, os dois, com o telemóvel. Eu, não, era só um que estava assim. E eu, ok. E eu disse, olha, sabes que na grande maioria das vezes os migrantes vão para o Parque Verde para falarem com as famílias. Se tu parares um bocadinho para olhar, eles estão em videochamada com as famílias, ou seja, é normal que tenham um telemóvel assim. Eles, se calhar, tu podes ter a percepção e o medo é válido, porque é um medo do desconhecido. Nós não conhecemos aquela cultura, não sabemos se aquela pessoa nos vai fazer mal, não estamos habituados. E eu costumo fazer este exercício também com adultos que me dizem assim, pois, mas eles ficam com medo, eles olharam para mim. No outro dia até falava com uma psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação que me falava exatamente do Parque Verde, porque o Parque Verde é muito... era um parque vazio, sem gente, e agora é um parque cheio de gente, ainda bem, mas gente multicultural, não são só os portugueses que vão lá. E ela dizia que ia a correr e também sentiu os olhares de um grupo de migrantes e que se sentiu incomodada. E eu disse, ok, então e se passares ali em frente a uma obra e te gritarem o que te costumam gritar, são da cultura portuguesa,
está tudo bem para ti? E ela, mas eu estou habituada. E eu, é precisamente essa a diferença. É porque se nos gritarem uns piropos numa obra, nós estamos habituadas e conseguimos viver com isso e lidar com isso porque sabemos que se calhar é só um piropo. Mas um grupo de homens novos a olhar para mim, não sabemos o que é que podemos esperar daquilo. Ou seja, aquele medo é real e tem que ser trabalhado. Só que é só um medo. Tal e qual como o medo do escuro, não é? É exatamente igual, mas isto estamos a falar com adolescentes e adultos. Portanto, esta questão do trabalho com a comunidade que cá está é muito importante. E é importante que seja feita a larga escala. Isto eu vou só rematar porque depois quero fazer uma dinâmica com vocês. Que eu não venho para aqui só gritar. Vais trabalhar. Eu, quando cheguei à escola em 2020, eram 47 alunos migrantes. Okay? Tínhamos cerca de 3% da população migrante na escola. Eu saquei os dados para me vir preparada e bem instruída para esta sessão. E neste momento são 263 alunos migrantes na escola, o que corresponde a 18% dos alunos migrantes. E estamos a falar em 4 anos. Okay? Portanto, se os números continuam a crescer neste sentido, daqui a 4 anos teremos que ir 40% dos alunos migrantes na escola. Pela primeira vez este ano, neste ano letivo, quebrámos uma tendência no fundão, e isto é importante falar-se, que não perdemos alunos. Ou seja, a minha escola, a escola onde eu trabalho, ganhou e quebrou uma tendência de décadas, ganhou alunos. E não foram os nacionais que contribuíram para isto, foram os migrantes. Eu acho que esta riqueza que os migrantes estão a trazer ao fundão, não só em termos culturais, estão a permitir que as escolas não fechem, estão a habitar um território despovoado e estão a contribuir para que as aldeias mesmo do fundão continuem a manter as suas escolas abertas, e não há nada melhor do que ter uma escola de proximidade na nossa aldeia, onde os nossos filhos possam ir de uma forma muito mais confortável, em vez de terem que fazer uns X quilómetros e apanhar um autocarro de manhã e depois só lá à noite, etc. É difícil este trabalho com as migrações, é preciso trabalhar, ainda há muito trabalho a fazer, mesmo no fundão, e nós estamos sempre a repensar a forma da integração, porque sabemos que mesmo aquilo que estamos a fazer neste momento, se calhar temos que adaptar algumas coisas. Vamos recebendo perfis diferentes de migrantes. Por exemplo, recebemos pela primeira vez um aluno este ano que tem 17 anos e que não sabe ler isto nem escrever. Portanto, isto coloca-nos aqui face a novos problemas, mesmo da alfabetização de migrantes, que a escola, pelo Decreto-Lei 54, tem que saber dar resposta e temos que nos saber adaptar. Portanto, este trabalho é um trabalho que não é só nosso, é de todos, é da escola, é dos pais, é dos alunos, é dos professores, é de todo o corpo técnico da escola, mas é também é preciso esta constante, não pensarmos que já estamos a fazer tudo bem feito. Nós, no Agrupamento de Escolas do Fundão, somos reconhecidos pelas boas práticas que temos em relação a migrantes. O Convites à Escola ganhou inúmeros prémios, estão-me sempre a convidar para falar, mesmo não sendo a pessoa mais indicada para isto, que eu sou demasiado informal para este tipo de coisas. E somos reconhecidos como boas práticas na DGEST, ou seja, as práticas que são desenvolvidas no Agrupamento de Escolas são reconhecidas. Aquilo que eu acho é que ainda assim, e é preciso ser claro em relação a isso, é que nós ainda temos que trabalhar. Porque todos os alunos que vamos recebendo e os públicos diferentes que vamos recebendo todos os anos precisam de uma readaptação. E isto é muito chato. É chato para quem está a trabalhar como eu. Tenho que estar sempre a inventar novas formas. É chato para os professores que todos os dias encontram e têm que lidar com situações diferentes, para além deste perfil educador que também agora têm às costas, e se vêm às vezes a falar francês e inglês e árabe, quer dizer, eu falo, mas a tentar adaptar tudo e mais alguma coisa, e há poucos recursos humanos, porque como eu vos disse, eu entrei em 2020 e eram 3%, hoje são 18% e eu continuo a meio tempo, 4 anos depois. E isto também é importante reforçar. Ok? Agora, vamos levantar, vocês também se vão levantar, não vão todos? Há que
a necessidade também de pensarmos nisto. E ajustarmos também, lá está, o ensino ir ao encontro do aluno. Portanto, tem que ser um trabalho da comunidade e um trabalho também da escola, para receber e mostrar que a escola não é um bicho-papão. Há esta visão, e tem que haver esta visão transgeracional. Portanto, os avós ou os bisavós, portanto, destes alunos vão para a escola nem pensar. Né? Os pais já vão para a escola, é algo que é importante. Os filhos destes alunos provavelmente vão para a escola e vão ter sucesso na escola. Portanto, temos de ter também esta visão. E, claro, trabalhar com espírito positivo. Há avanços e recuos. Portanto, e temos de ser conscientes de ter essa consciência. Às vezes avança-se, às vezes dá-se dois passos para trás. E acho que não podemos olhar para as coisas só micro. Temos de ver também o grande macro. E a conjectura internacional, nacional, não está benéfica para os meus alunos mais velhos da etnia, com alguns pais, e eles olham para o Chega, professor, o que é que há de fazer, o que é que vai ser de nós? E nós vemos os ventos que sopram do leste, não é? E de facto não são bons ventos. Pronto, eu acho que também, aquilo que eu também já tinha dito, há alguma falta de referências positivas na comunidade deles que dê sentido à escola, não é? Que vale a pena estudar para chegar. Agora até me estava a lembrar da música, que nós também temos tentado trabalhar a música, que é uma coisa que lhes está mesmo inerte, e até estava a ver agora a ascensão que vários cantores ciganos têm tido e que nós temos trabalhado isso, mas às vezes eles não acreditavam que era possível e se calhar temos tido, até tivemos aqui nas festas do Conselho, quem sabe a mudança deste chip. Eles queixam-se muito que a escolaridade devia ser só até aos 16 anos, porque são necessários e nós vamos começar a ter este problema das famílias irem para a Espanha trabalhar. Portanto, os jovens ainda são uma força motora de trabalho para o sustento da família. E então a escola perde um bocado de significado nesta conjuntura familiar. O problema é os casamentos precoces, que há aqui uma emancipação. E então também há aqui problemas que depois é atestados médicos, não é? Pronto, há aqui uma Nós o que fazemos nos casos de casamentos precoces, neste caso o que nós estamos trabalhando, é o casamento por civil, por causa da emancipação antecipada. Ou seja, nós chamamos o pai da noiva e o pai do noivo e dizemos, ok, vocês casaram-se pelo culto, quando nós começamos a ouvir rumores que eles se casaram pelo culto, vocês casaram-se pelo culto, ok, tudo bem, mas aqui vocês até podem sair da escola, podem ter uma emancipação antecipada, mas têm que se casar no civil. E eles casam-se no civil e aparecem com a certidão de casamento. Isto foi visto com o jurista de Gai e foi visto com o Ministério Público. Mas isso não é também, de algum modo, uma exclusão. Uma exclusão. É que depois, Mas senão eles ficam em absentismo escolar, em abandono escolar. Ou seja, mas não resolve o problema de querermos dar mais mas nós não vamos competências conseguir. também a essas miúdas, não é? Que acabam por não ter Certo, não muita resolve. solução. Mas o que é que nós podemos resolver num casamento que já está feito? Sim. Eu acho que aqui, e muito francamente, eu acho que onde se deve apostar na comunidade cigana é no primeiro ciclo e no pré-escolar, porque eles conseguem ir ao pré-escolar. É aí que nós temos de trabalhar a comunidade cigana. Nós, infelizmente, eu não sou daquelas que acham que vai salvar o mundo. Se calhar sou um bocadinho terra a terra e se calhar às vezes até um bocadinho negativa em relação a isto. Mas eu acho que eu não vou conseguir mudar um aluno que tem 12, 13 anos e que está completamente formatado à cultura. Não vou conseguir. Eu vou conseguir adiar o máximo possível o absentismo escolar e o abandono escolar e vou tentar fomentar aquilo o máximo que eu puder, mas eu não vou conseguir formatar no que já está formatado. Mas se calhar vou conseguir trabalhar aquela mãe e aquele pai
que tem um aluno que está em idade pré-escolar e de primeiro ciclo, e se calhar já perdi aquele aluno de 12 anos, mas se calhar não vou perder os irmãos mais novos. É mais neste sentido, neste momento que estamos a trabalhar. Sim. Se trabalha muito com os pais nesta etnia, só que o problema é Tive muito sempre difícil. aquele raceline, 18 anos, ou outro dia não vem à escola. Isso é super frustrante. Termos meninas, até tivemos já meninas, não, porque eu vou ficar, eu vou para direito, fez 18 anos, o outro dia veio anular a matrícula. É super frustrante. Pois é. Eu trabalho na saúde escolar desde 2016 e no início deste ano eu já tinha mais referenciações, porque o SPOR referencia, os diretores de turma referenciam. No início do ano já tinha mais referenciações de pedidos de orientação do que no ano passado todo. Eu concordo com isso. Eu acho que é urgente. Nós perdemos uma oportunidade excelente. Foi o pós-Covid. Eu acho que as pessoas se centraram muito em recuperar aprendizagens e não se centraram em recuperar pessoas. Não é? Tenho algum receio do futuro, sim. Também tenho a esperança, não é, daquilo que eu constato nas escolas onde trabalhamos, é que este decreto está a abrir a possibilidade, por exemplo, a miúdos que, entretanto, estão com ansiedade social e não conseguem ir à escola, em que o currículo seja adaptado e eles não tenham que estar o tempo, o dia todo, digamos assim, na escola e até haja uma negociação. Ok, então vês estas disciplinas, mas tens que fazer trabalhos às outras em casa. Portanto, ainda são respostas residuais, mas quer dizer que se está a abrir um campo. Acho que, de facto, a educação deveria mudar muito, tal como a Isabel está a dizer. Nós devíamos ter, e eu agora posso falar também como mãe, não é? Devíamos fazer alguma pressão para, de facto, a escola. Nós é que temos que educar os nossos filhos, mas a escola devia preparar os miúdos mais para a vida. Eu sinto também que de facto, os miúdos estão, não sei se é uma consequência do isolamento, mas estão muito sozinhos, quer dizer, têm dificuldade de interação, de empatia. Eu estou sempre a usar esta frase. Todos nós somos o outro. Eu hoje estou bem, estou feliz, mas amanhã posso ser eu estou triste e hoje quem está triste é o meu colega. Nós temos que ter a capacidade de cuidar de nós, mas também estarmos atentos ao que está a acontecer ao nosso lado e ter uma atitude, não é? Eu espero que em breve, até como mãe, não é? Espero que em breve este modelo se altere, porque está perfeitamente desadequado. É o que eu digo, o nosso grande desafio enquanto enfermeiras de saúde escolar e outros parceiros, os multiparceiros que temos, é acompanhar os miúdos naquilo que são as suas necessidades. E há o que eu sinto, e digo isto com algum sofrimento, é que de facto há muitos miúdos que estão muito perdidos, é como eu digo, eu fiquei assustada com a quantidade de referenciações que recebemos este ano no primeiro período de pedidos. Olha, este miúdo está com muita ansiedade, não consegue dormir, como é que vamos encaminhar? Olha, esta miúda já tem comportamentos autolesivos, olha, esta miúda está com ideação suicida e precisa de uma resposta mais rápida de pedopsiquiatria, e depois não temos essas respostas, não é? A saúde também estamos a falhar, não é? Mas eu tenho esperança que as coisas mudem. Agora, eu acho que a comunidade tem que ter também aqui algo a dizer, não é? E eu acho que o grupo que tem aqui é extraordinário. Eu fiquei encantada com o vosso projeto e volto a referir, espero que abra também um grupo na área da saúde. Bora, Silvina. Já só aqui também mais uma pequena coisa, é que não é só a escola que Sim, só desculpa, António, porque tínhamos aqui uma pessoa primeiro. Não é bem uma questão, mas é só um contributo.
Como docentes ou como professores, é bom que a gente perceba que as dificuldades dos alunos devem sempre ser tidas como grandes oportunidades para que a gente enriqueça o próprio processo de ensino-aprendizagem. E a própria profissão docente também exige, acima de tudo, um grande sentido humanista, no sentido de que, à medida que a gente percebe que a função docente exige sermos, acima de tudo, humanos, também isso vai permitir que, ao percorrermos este caminho do humanismo, ou de sermos humanistas, também a gente vai realmente perceber que o aluno deve ser um sujeito ativo, e o próprio sucesso da aula passa necessariamente pela participação ativa do aluno. E muitas das vezes também, como docentes, tornamos alguns alunos invisíveis. Ou seja, a ação do professor o álcool é complexa. Acho que a primeira pergunta que se deve colocar do topo lá em cima, é que sociedade é que nós queremos? Enquanto lá em cima não se refletir que sociedade é que nós queremos, queremos uma sociedade crítica, facilmente manipulável, ou seremos uma sociedade crítica, interventiva e realmente. Esta é a primeira questão. Em termos de resposta, o perfil à saída da escola obrigatória, já por isto, soft skills, as relações, portanto, estes valores estão definidos, estão ali. Portanto, a escola, temos uma escola do século passado, portanto, com alunos do século XXI, tecnicamente mais avançados, não é? Em que as ferramentas digitais são o supra-sumo, mas nós continuamos a trabalhar com professores do século XX, com metodologias do século XX, não é? E temos esta dinâmica. Porque a escola, para dar resposta a estes novos desafios que a sociedade e os jovens nos estão a impor, tem que mudar. Portanto, projetos são muito bons, mas precisam de tempo. É? Muitas vezes os colegas vamos pôr, mas eu tenho que dar esta matéria, tenho que dar este teste, eles não podem sair mais tarde. Há os transportes, depois levam-se para casa. Portanto, toda a estrutura da escola tem que mudar. Portanto, mas não é a escola que consegue fazer isto sozinho. Nós, professores, técnicos que estão na escola, damos o nosso máximo. Mas muitas vezes nós não conseguimos sozinhos fazer isto. Portanto, a escola está numa comunidade. Temos de trabalhar em parceria com a comunidade. Portanto, talvez a questão dos transportes. Portanto, eu dou-vos um exemplo muito claro. Desporto escolar. O único dia de desporto escolar em uma parte das escolas é à sexta-feira à tarde. Mas, sexta-feira à tarde, não há transporte para os alunos. Os alunos não podem ficar. Têm que ir para casa. Porque não têm transporte. Portanto, e a escola sozinha não pode resolver isto, porque a escola não tem transporte. Nós olhamos muito para a escola, mas nós não podemos, nós não somos o super-homem. Nós não conseguimos resolver todas as situações. Campanhas de alcoolismo, escola. Campanhas de prevenção rodoviária, escola. Campanhas de namoro, não sei o quê, campanhas, escola. E o professor tem que dar a matéria, tem que dar o currículo, não é? Mas também tem que fazer o cartaz, tem que fazer a coisinha, tem que sensibilizar os alunos também. Isso tira tempo. E é tudo escola. Escola, escola. Quem exige? A sociedade, os pais. Quaisquer filhos não se envolvem. O problema não está só na escola, o problema não está só nos professores. O problema é global, de todos nós. Portanto, todos nós é que temos de definir que escola que nós queremos. Comunidade educativa que nós queremos. Para darmos aquela resposta, nós queremos ser uma sociedade assim. Portanto, não queremos aquela sociedade mecanizada, de produção, de economicista, de consumismo. Não é isto que se pretende. Já está claro que este modelo faliu.
Portanto, e cada vez nota-se mais que foi ali o mesmo, porque nós só pensamos em nós. Portanto, é preciso mudar isto. Portanto, se nós queremos que as próximas gerações, efetivamente, cresçam com estes valores e com estes princípios, temos que mudar a escola e temos que bater lá em cima e reivindicar lá em cima que não é este modelo que nós queremos, não é este modelo de escola. Já não se ajusta. Há escolas, por exemplo, eu fiz um estudo nos Estados Unidos há uns anos, e há escolas de orientação progressiva, que no fundo têm a ver também com. É um movimento americano, um pouco ligado também à educação nova, do Montessori, e nessas escolas dá-se muita importância às vivências. Os americanos, quando eu estive lá em 2011, estavam com a legislação do No Child Left Behind, 2 em 2 anos eles eram testados com testes standardizados. Nos Estados Unidos a população é muito multicultural e os testes eram adequados ao americano médio branco, não é? Mas essas escolas enfrentavam essa situação de maneira muito interessante. Não se concentravam na preparação para os testes e os resultados das escolas americanas têm consequências catastróficas. As escolas surgem e desaparecem assim, de um tempo ao outro se tiverem maus resultados. Mas depois arranjavam também processos para eventualmente também dar uma ajuda aos alunos para se prepararem para os testes. Mas o seu foco não era esse. Eu acho que um dos problemas do nosso ensino e que não se consegue resolver são os exames no final do secundário. O Conselho Nacional de Educação já disse várias vezes que achava que deviam terminar esses exames, porque o secundário continua a ser visto como um segmento de ensino de preparação para o superior e os exames deviam ser feitos por cada universidade. A universidade avaliava os seus candidatos, porque os professores querem que os estudantes, os alunos, tenham outro tipo de vivências, mas estão completamente espartilhados pelo cumprimento do programa, sobretudo no secundário. E a questão do secundário, a nível da inclusão, é complexa. Porque há esta concepção, preparação para o exame. Um aluno com mais dificuldades, como diria o Sabonete, é estudado para canto. Porque a prioridade é preparar para os exames. Mas aquele aluno só quer concluir o 12º ano. Portanto, não está a pensar em prosseguir os estudos, quer concluir o 2º ano e ir à vida dele. Então, é posto de lado. Ainda há muita concepção, principalmente dos colegas no secundário, disto. Exames, provas. Sim, um pouco forçado disto, mas o João não quer. Quer concluir o 12º ano com sucesso. E é difícil desconstruir esta ideia nos colegas. Às vezes há muitos debates de sala de professores, não é? Realmente ver o outro lado, não é só o secundário. E o 54, uma vez, permite que haja esta flexibilidade. E o 28, também, que há pouco, também, em termos de avaliação, o que é que vamos standardizar só o teste? Uma planóplia de situações, de circunstâncias que podem servir para a avaliação. É um teste. O menino está mal disposto, o teste foi mal, lá vai a média para baixo. Eu acho que, vou só começar aqui, porque eu sou muito pragmática em relação a isto, e quando eu falo disto até com a direção, os homens do fala disto. Porque eu acho que tudo está mal em termos de currículo neste momento na escola. Eu acho que não se devia ensinar aos alunos de hoje em dia como se ensinava há 500 anos atrás. Ou seja, tudo evoluiu na vida, só a educação é que ficou com o quadro à frente e com as cadeirinhas e com as mesas e os meninos a aprender com o senhor professor a ensinar. E eu acho que já há tantas escolas privadas, mesmo em Portugal, que utilizam outras metodologias, como a metodologia de projeto, há, sei lá, o Waldorf, que nem sequer requer avaliação. Há uma data de novas metodologias
que já comprovaram que é possível aprender de outra forma, e nós insistimos no livro escolar, que agora nem sequer podemos rascunhar, porque ele vai ser devolvido. E insistimos nesta visão de que se aprende e temos que aprender como há 500 anos atrás. Obviamente não sou eu que vou resolver isto, nem nós aqui, mas que é preciso alguém realmente lá de cima debruçar-se sobre esta questão de como é que se aprende nas escolas hoje em dia. Eu não quero que os meus filhos vão para a escola aprender assim, mas eles vão. O meu filho mais novo vai agora para o primeiro ano e tudo o que eu temia, a única escola que eu conheço na região que não ensina desta maneira só permite alunos até ao 7º ano. E o meu filho vai ter que integrar uma escola com um professor a ensinar como eu aprendi. E eu acho que já evoluímos em tantas coisas, em tantas formas diferentes de aprender, em tantas formas diferentes de viver e continuamos a ensinar da mesma maneira. E acho que é triste. Só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que depois a tutela não é concordante. Os documentos estão bem lançados, o decreto está bem feito, o perfil de saída do aluno está bem construído, mas depois temos provas de aferição para criança 2º ano no computador. Quer dizer, temos esta forma de estar que não é concordante. E depois, claro, temos um professor com esta obrigação e estes objetivos. Mas mesmo aí, às vezes há formas diferentes de estar. Temos 3 turmas de 2º ano e a forma de estar dos 3 professores é completamente diferente. Portanto, eu acho que o Ministério da Educação tem que ser concordante. Tem os documentos bem traçados, sim, mas depois tem que ser concordante nesta questão da avaliação externa das provas de aferição dos exames. É isso. Não estamos assim tão mal, mas ainda falta este caminho.